Bom, então vamos começando. Acho que não tem problema a gente já ir se apresentando e dando início. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Darzé, eu sou terapeuta. Na verdade, a minha formação é em fisioterapia, né? Eu fiz uma graduação em fisioterapia e dentro da dos meus cursos, dos meus estudos, alguma coisa me chamou para o lado aí das terapias onde a gente já não aplica mais as técnicas manuais. Não que não deva, que não goste, que nada disso. Só uma questão de chamado, né, Nath? Sim, A gente, a gente vai pelo chamado, né? Então, para onde chama a gente vai. Hoje eu trabalho basicamente como terapeuta. O Eduardo aí também de Maceió, não sei se você já deu é, aula em Maceió. Eduardo Emanuel, foi aluno lá de Aracaju, também, professor Eduardo. Então, eu tive a minha jornada aí dentro da fisioterapia, dentro da osteopatia. E quando eu cheguei aí na osteopatia, na terapia manual, alguma coisa me chamou muita atenção. Na verdade, já tinha chamado a atenção, porém, isso ficou mais evidente, ficou muito evidente que foram as leis biológicas, foi a medicina germânica, que foi onde eu me especializei e é onde eu vivo a minha vida hoje. Tanto eu vivo a minha vida estudando isso, né, dando aula sobre isso, atendendo com isso, e também vivo a minha vida baseado nessas leis, né, de acordo com essas leis. Eu chamo de viver uma vida biológica, que é você viver a tua vida pensando aí em como você pode, né, executar as suas relações, né, como mexer no processo saúde e doença, né, como executar os seus tratamentos, tratamentos mesmo, de forma que a gente não vá de encontro às leis da natureza, né, que são as leis biológicas. Falando assim, parece que eu sou meio lunático com isso aí, né? Que é... Me ouvindo agora, eu falei, poxa, esse Né? cara deve ser Pessoa doido. certa. Esse deve ser maluco. Não, é que dentro da medicina germânica, a gente tem 5 leis, que é o que fundamenta tudo, né? São leis biológicas e naturais, que a gente segue elas tanto no nosso trabalho, né? Quem conhece, quem aprende nunca esquece essas leis e não quer largar mais, porque facilita muito a nossa vida, tanto a nossa vida pessoal, nas nossas relações pessoais, quanto quando a gente vai atender os nossos clientes, a gente consegue ver, fazer ele enxergar coisas que ele não estava enxergando antes. Sim. E isso tem um valor muito grande, né, como terapeuta. E aí, dentro desse processo, conheci aí Nath, né? Fui professor de Nath, não foi Nath? Foi. E depois colega de Nath, que Nath agora também é colega professora, né? No mesmo lugar que eu dou aula. E também Nath é aluna também aí do curso de reintegração, de medicina germânica. E aí convidei ela para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre essa jornada dela, né? Sobre como é que foi esse caminho dela desde lá do curso da fisioterapia que ela começou, né? Por que que ela escolheu esses caminhos, mas aos poucos eu vou introduzindo essas perguntas aí para você, tá? Tá. Primeiro eu quero que você se apresente, né? Que a minha apresentação foi muito breve e tem muito mais sobre você que você pode dizer aí. Então jogue duro aí. Gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite de Dazé, certo? Ele falou aí que eu sou aluna dele desde o curso de Medicina Germânica. Eu costumo abusar ele dizendo que eu sou pupila, porque eu comecei e não larguei mais, né? Onde Dazé tá, a pessoa tá atrás, querendo aprender mais um pouquinho. E assim, a minha formação é em fisioterapia. Sempre trabalhei com terapia manual, atendendo mais criança e idoso, com a fisioterapia convencional. Só que, como o Dazé falou, às vezes as coisas chamam a gente, não é a gente que escolhe, né? E eu fui observando demais a necessidade de olhar não só o lado físico, como o lado emocional mesmo dos pacientes. Alguns pacientes a gente fazia o que podia em relação à terapia manual, Uhum. manobras.
o paciente tinha aquela melhora e depois regredir. E muitas vezes a gente se julgava, será que eu estou fazendo certo? Será que sou eu que estou errando? E ficava aquilo na cabeça. Fiz a formação em osteopatia, que é com que eu atuo hoje também, adulta e pediátrica. E não só nos adultos, como nas crianças, só que as crianças não conseguem verbalizar quando são pequenininhas. Mas entendendo as leis biológicas da medicina germânica, nos fazem abrir os olhos para os atendimentos. E eu fui procurar a medicina germânica por minha causa. Eu disse assim, não, eu preciso saber o que é que está acontecendo comigo para eu poder tratar os meus pacientes. E aí eu sempre brinco com o Dazé que quando eu fui fazer o meu primeiro curso de medicina germânica, eu estava passando por sintomas próprios que eu disse assim, não, eu preciso descobrir porque eu já tinha feito tudo, todo possível em mim da fisioterapia convencional e acontecia o que eu estou dizendo para vocês, melhorava e depois retornava todos os sintomas. E aí eu disse assim, não, gente, não é possível que a gente faça tudo que a gente pode e esses sintomas vão e voltam, tem alguma coisa aí. E pelo relato dos pacientes, eu percebia que esses sintomas voltavam depois de alguns acontecimentos marcantes. E aí eu disse, não é apenas o físico que está falando aí, eu preciso encontrar alguma coisa que relacione o físico com o emocional. E aí eu fui para a medicina germânica, para o primeiro curso, com o professor Dazé. E aí, no momento do curso, quando esta pessoinha começou a dar aula e falar das leis biológicas, dos processos de resolução do corpo, o meu corpo entrou em uma resolução gigante. Ou seja, só estava esperando o Dazé fazer assim, ó, dar um toquezinho. Fiz assim, gente, não é que isso está acontecendo por algo que eu tinha passado e eu tinha tido acesso a lembranças que me remetiam àquele acontecimento. E eu tinha dores imensas no meu pé. E depois que eu conversei com o Dazé, que ele me deu consciência do que estava acontecendo comigo, sobre o fato que eu tinha passado, sobre por que vinha em forma de dor, que são as 5 leis biológicas que a gente está falando. Gente, impressionante. Quando o corpo ele se sente ouvido e entendido, a dor some. Então eu não fiz mais nada, a gente só fez da consciência e deixar o corpo fazer a autocura. E daí em diante eu não parei mais. Fiz o primeiro curso de germânica com Dazé, fiz o segundo e fiz a reintegração somato-biológica, que é o complemento da medicina germânica, que é essa pessoinha, né, juntou todas as informações dessa mente brilhante para criar esta técnica que nos acrescenta muito pelo fato que eu sempre falo assim, quando as pessoas me perguntam, né? Nath, o que é reintegração somato-biológica? Eu digo assim, é deixar o corpo falar o que ele quer e não o que a gente precisa ouvir. Que a maioria das técnicas, eu tenho formação em PNL, tenho formação em hipnose, então, a maioria das técnicas eu sempre falo que não tem uma técnica melhor do que todas. Todas servem de ferramenta para a gente usá-las na maneira Perfeito. e na hora correta, né? Só que a maioria das técnicas, a gente, terapeuta, meio que dá o caminho para o paciente, né? Induz o que é para onde a gente quer que vá, muda o que a gente precisa mudar. Aham. E na reintegração somatobiológica, é o paciente que guia a gente. Então, a gente aprende a dar ouvido ao corpo falando e simplesmente a gente respeita, orienta e faz com que ele entenda o que precisa ser entendido e não modifica nada, né? Aham, isso aí. Isso é realmente essa é a parte mais, é uma das partes mais importantes assim da filosofia, né, dentro da reintegração. Que assim, o nosso corpo tem uma sabedoria, né? Ele tem uma sabedoria tão grande que a gente quando vive como você mesmo começou falando, a gente quando vive um conflito biológico, a gente na verdade não precisa fazer nada para que os sintomas que apareceram vão embora. Isso é tudo automático, é como algo já programado.
Você vai viver seu conflito lá, seu susto, seu medo, seja lá o que for. Isso vai trazer uma demanda para o seu corpo. O seu corpo vai tentar te ajudar a resolver isso, aumentando hormônios, aumentando tecidos, diminuindo tecido, fazendo o que ele tiver que fazer para que você seja bem sucedido. Isso Sim, tudo também é automático. Quando você sai da situação, né, do conflito, a gente tem agora uma outra parte desse automatismo, que é a cicatrização disso tudo que aconteceu. Você acabou de lutar uma guerra, né? E você precisou de todas as suas armas fisiológicas para poder lutar verdade. essa guerra. Agora, depois da guerra, vem a cicatrização. E isso é automático. Só não vai ser automático se alguma coisa impedir que seja automático. Se alguma coisa impedir que o fluxo natural das coisas vá até o final, que é o que acontece com a maioria dos nossos clientes, né? Sim, Se a gente parar para pensar, a gente às vezes acorda com uma dor, com um sintoma, que chega no final do dia foi embora. Esse é o normal. Se a gente vivesse uma vida mais biológica, eu acho que a introdução lá que eu fiz agora valeu, tá? Se a gente vivesse uma vida mais biológica, né, o mais próximo da natureza possível, não estou dizendo próximo da natureza vivendo na selva, não, tá, gente? Próximo das leis naturais, né? Isso seria o normal, isso é o comum, né? Que é o que acontece com os nossos alunos. Aí tá, Nath, que não me deixa mentir, né? A gente tem os nossos sintomas, eles aparecem e vão embora naturalmente, porque a gente rapidamente entende o que está acontecendo ali. Mas a gente também, às vezes, né, Nath, tem sim, alguns sintomas que demoram um pouco mais para ir embora, ou que persistem um pouco mais, que a gente tem que dar uma atenção maior. E sim. aí a gente vai dar atenção para para esse bloqueio que está acontecendo ali, para essa repetição. Meu corpo, o meu inconsciente, que é o meu sistema nervoso autônomo, né? O próprio nome já diz, ele é autonômico, ele faz tudo sozinho, você não precisa fazer Né? nada, né? O cara lá de cima já deixou o programa aí no seu corpo para tudo acontecer sem você precisar fazer nada. Só que às vezes ele trava. É igual o computador, às vezes trava. Só que a gente não tem o Ctrl Alt Del para poder fazer a coisa, né, voltar e nem reiniciar, né? Aí a gente tem que fazer alguma coisa para a gente entender o que está acontecendo lá dentro. E aí vem o que você falou. Não é dando comandos. Ô, velho, desbloqueia aí que eu preciso seguir minha vida, né? Para de fazer isso que está fazendo, que eu tenho que seguir minha vida. Você tem que, na verdade, ir lá entender, poxa, por que que isso está acontecendo? Por que que meu corpo, meu sistema nervoso autônomo, não está aceitando que eu posso ir adiante? Sim. Por que que algo em mim está dizendo, olha, você não está preparado para ir adiante ainda? Tem um aprendizado para você aqui que você ainda não acessou. E aí é essa sabedoria corporal que a gente vai lá, acessa isso, né? E aí, como o Nath falou também, né? O corpo vai guiando. O corpo vai guiando através das sensações, que é por onde a gente caminha, é a nossa estrada, né, Nath? Onde a gente vai Sim. seguindo para chegar lá onde a gente precisa, nessas informações. A gente vai seguindo esse caminho, aí chega lá e aí descobre tesouros que estão escondidos, que o paciente faz assim, ah, eu nem imaginava que era Ainda isso. existe isso aí? Não fazia ideia que isso estava aí, que podia ser isso aí. E Sim. aí, esse estalo, esse insight, ele tanto é perceptível quanto é visível. Na hora que isso acontece, a gente vê o cliente tendo uma menção de alívio, tem um aspecto aliviado, fala, chega ele dar aquela suspirada, né, Nath? Assim, cara, É, algo andou aqui, né? Alguma coisa fluiu aqui. E aí a gente parte para uma segunda onda de atendimento, seguindo aquele caminho, e aí vai descobrindo coisas. Uma vez até uma seguidora, né, uma pessoa perguntou, né? Ah, pelo que eu entendi, a reintegração, na reintegração, é o paciente que faz tudo. Só que, lógico, ela falou isso de uma forma tipo assim, ah, então eu não tenho mérito nenhum, né? Eu sou o terapeuta e não tenho mérito nenhum. Bom, você vai ter o mérito, claro. É uma técnica, né? Existe.
etapas que você vai ter que seguir até o seu cliente chegar nesse lugar que sozinho ele não chega. Sim, Então, sim, o mérito dele sempre é. O paciente se cura porque ele se curou e não porque você curou ele. Tira isso da isso. tua cabeça. Tira isso, isso é ego, o nome disso. Você está querendo receber os louros, né, de uma coisa que não é você que faz. Foi você que fez isso. Até você, quando você trabalha com hipnose, até com a hipnose, não é o hipnólogo. Toda hipnose é uma auto-hipnose, não E, é, Nath? Você e que trabalha com isso. Entendeu? Então, hoje, cada vez mais a gente está entrando nesse aspecto, onde a gente está descobrindo técnicas e filosofias que tiram a responsabilidade e o mérito, né, do terapeuta e dizem, olha, é ele, é o cliente. A gente tem que empoderar o cliente para que ele saia de um transe, aí a gente entra na hipnose de novo, de um transe de desempoderamento, para que ele, empoderado, possa fazer as mudanças necessárias, acessar, né, ter a coragem de fazer mudanças, ter a coragem de acessar coisas. Não coragem no sentido de que dá medo, não. Coragem de dizer, não, eu vou, né? Eu vou mudar, eu estou pronto para mudar. Porque tem gente que chega no nosso consultório e não está pronto para nada. A gente precisa educar ele, a gente precisa ensinar ele isso, que tem uma responsabilidade que é dele. Senão ele continua esperando que aquele terapeuta passa que tudo diz por que ele. vai curar, faça tudo e nada resolve. E nada acontece. E é de quem é a culpa? É do terapeuta, claro, e é também do cliente. A Sim, gente não pode dar a responsabilidade para o cliente, né? E tirar a culpa dele também, né? Ou tirar a responsabilidade do terapeuta e também tirar a culpa dele. Os dois têm responsabilidade, os dois têm culpa nesse processo. E a gente tem que aprender isso, né? A agir pelo entendimento, tanto pelo entendimento do nosso cliente, do papel dele de paciente, da responsabilidade dele como paciente, da responsabilidade dele com a vida dele. É sim. dele, né? Não é minha. É dele. Eu vou ajudar, eu tô aqui, eu sou o guia. Se tu for na Chapada Diamantina, fazer uma trilha aquelas matas lá, se você for sozinho, você pode até estar com um mapa na mão, você pode alguém, ó, vá por aqui, vira à esquerda, tá? Você não vai chegar. É. Aquelas são 2 dias de caminhada. Aí você tem um guia que vai te levar para lá, que vai te guiar. Mas quem chegou? Não foi você? Não foi você que andou? O guia ele vai fazer isso com todo mundo. Esse é o papel dele. Sim. Então, o mérito é seu. É uma caminhada difícil, de tantos dias e tal. Você chega lá e fica, meu Deus, que sensação, né? Boa de conseguir. Você não É, diz, poxa, cara, você não vira pro guia e diz, você conseguiu, consegui. não é? Pô, você é o cara, você conseguiu. Não, o cara não faz isso o tempo todo. Então, eu consegui, o cliente conseguiu, né? A gente é o guia lá da Chapada. Quem não é daqui de Salvador, a Chapada é um, é um lugar paradisíaco aqui, né? Paradisíaco no sentido de tem muita natureza e tal. E tem muita trilha, né? Por entre a natureza. Nath, quando você fez o curso de medicina germânica, a gente ainda não tinha, né, toda essa filosofia pronta, né? Pelo menos não estava pronta. E aí eu queria saber assim, como é que você se sentia? E aí já adianto assim, a maioria das pessoas que fazem cursos de medicina germânica, que não tem uma técnica associada, que a medicina germânica é uma filosofia, né? Tem Sim. dificuldade, né, nesse encaminhamento e tal. Eu queria saber como é que você se sentiu nesse início, se foi difícil para você, se não foi, antes da Cê reintegração, né? tá vendo, Dazé? Por isso que eu lhe segui para ser sua pupila, gente. Quando a gente começa, a gente não para, entendeu? Tem que ir até o final. Por quê? Na época não existia a reintegração, como o professor falou. Então só existia o módulo de medicina germânica, que é um curso que a gente já sai com outro olhar, que é justamente a gente não vê mais um sintoma como algo ruim. Então, geralmente, tudo que a gente sente diferente no corpo da gente, a gente, Ave Maria, por que que eu tô com essa dor? Por que que eu tô sentindo isso? Por que meu corpo tá parecendo placa? Tudo é uma reclamação. Quando a gente sai do curso de medicina germânica, que é um curso
Mas, como é uma filosofia, não tem uma técnica, é um curso teórico informativo, então você sai com a cabeça cheia de informações, porque a gente vai entender as 5 leis, vai entender como é que o corpo se comporta quando a gente passa por um conflito, quando a gente precisa, sente uma ameaça, como é que a gente pode se defender. E aí a gente entende que os sintomas, na realidade, é um benefício para o nosso corpo, onde ele está se resolvendo, ele está se virando, como o professor falou, que tem o guia, mas é o corpo de cada um que se autocura. Então, ele está resolvendo o problema dele. E aí a gente já sabe que aquilo ali não é mais tão ruim. Só que quando eu saí, quando eu fiz o curso de medicina germânica, eu já tinha a formação de hipnose e de PNL. Então, quando eu saí, eu não fiquei tão perdida, entre Já aspas, ajudou, porque né? utilizava dos sintomas que o paciente sentia, da área que aquele sintoma representava, fazia algumas perguntinhas bem específicas para ele, para dizer assim: é isso mesmo que eu estou pensando? E aí, muitas vezes, gente, não precisava nem ter muitas técnicas. Só que o que é que acontecia? A gente vestia a carapuça do resolutivo de tudo e dizia assim: eu preciso guiar o caminho que ele tem que fazer. E aí, com a PNL, a gente ia, não, mas entenda dessa forma, compreenda dessa forma. Nos sintomas representava muitas vezes na região sacral. Então, a região sacral, a gente relacionava com o sintoma daquela região, e aí, através das perguntas, eu ia mostrando ao paciente que ele não precisava pensar daquela forma, tentando mudar o pensamento dele para que o conflito fosse Aham. da forma mais rápida possível. Só que aí, a gente, como eu sempre tive contato com o Dazé, até na osteopatia, que ele foi meu professor também na formação de osteopatia, a gente sempre falava, professor, mas existe a filosofia, e como é que a gente vai abordar? Como é que a gente vai ajudar o paciente? A gente entende o que é que está acontecendo, mas não sabe como abordar o paciente. Aí ele Como dizia, atuar? um dia vocês vão entender. Aí já estava na cachola do planejamento. Pronto, fiz o segundo curso de medicina germânica, onde trabalha demais a questão comportamental. E aí pega o cérebrozinho da gente, dá uma chacoalhada assim, que a gente começa a se autoavaliar, né? Primeiro a gente se autoavalia e depois a gente começa a enxergar coisas nos nossos pacientes que a gente nunca tinha reparado antes. E mesmo assim, faltava alguma coisa. A técnica de como a gente ia chegar lá. Porque a gente aprende que a gente precisa respeitar o tempo do corpo de cada um. Como o Dazé falou, o processo de resolução, para mim, pode durar 3 dias, mas para outra pessoa pode durar uma semana. E nem todo mundo está preparado ou entende que tem que respeitar aquele sintoma para acontecer até o final. Uhum. Como ele falou, muitas vezes a gente toma um medicamento que volta tudo quase para o zero e não deixa esse processo de resolução acontecer. Então, para a gente catequizar os nossos pacientes, que é uma lei natural do nosso corpo, não é fácil, mas hoje a gente consegue fazer isso, porque o paciente vê a diferença das condutas. E aí, quando o Dazé divulgou reintegração somatobiológica, que disse que já era a técnica que a gente ia acessar o corpo, entendendo sobre a medicina germânica, gente, era o diamante que faltava na minha pecinha. Porque agora sim eu ia juntar as minhas ferramentas e ia saber como abordar o meu paciente. E como sempre, desde o curso, eu me tratei para depois tratar os meus pacientes. E é completamente diferente de todas as técnicas que eu já tinha tido acesso. Então, é diferente da hipnose, é diferente da PNL. Eu sempre falo que é uma técnica de respeito. É uma técnica que pode durar com o paciente. Um paciente pode durar meia hora, com outro paciente pode durar 1 hora. Quem vai dizer isso é o corpo do nosso paciente. Uhum. E aí a gente aprende a ouvir, a respeitar, a entender. E é algo que eu aprendi muito
de forma muito louvável no curso, que é isso que Dazé falou no início da live. É a gente jogar o ego e jogar o julgamento lá no chão. Porque a gente que é profissional, principalmente profissional de saúde, a gente pega a responsabilidade para a gente como se a gente quisesse curar, que a gente tivesse que Uhum. deixar o paciente zero. E eu fiz muito isso antes. E hoje, depois do curso, eu passei a entender que eu faço o que é o meu papel, mas o processo de continuidade é do paciente. Eu não posso me achar dona da vida deles. Uhum. Isso mudou totalmente a minha forma de atender, a minha forma de abordar o paciente e dos resultados que são maravilhosos. Pois é. E a frustração, né, Nath? Quando você tem toda essa responsabilidade, você fica naquela ansiedade, né? Imagina a diferença entre você trabalhar, né, com uma ansiedade dentro do consultório, com uma frustração de ter que resolver, de ter que, né, de Sim, você ter que fazer alguma coisa e o seu crítico interno fica ali dentro. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que não vai? Ou seja, quando tudo isso está acontecendo aqui, você já se deslocou da consulta. sim, Você não tá, quando alguma coisa deu errado ali e você não tem as ferramentas, até emocionais, né, para você segurar essa peteca, você já se deslocou, você já saiu da consulta. Seu raciocínio já foi pro beleléu. E o que acontece muito principalmente quem é físico, quem é osteopata, quando entra nessa dificuldade em relação a essas ansiedades, né, essas frustrações, aquele roteiro que você tinha antes, que você no papel fez assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou tratar isso, depois eu vou tratar isso, depois eu vou tratar aquilo. Quando o paciente começa a reclamar que não está melhorando, que não está melhorando durante a sessão, que não é o papel da osteopatia, melhorar durante a sessão, é dar o caminho para o corpo dele também resolver. sim, Você sai do seu roteiro, você pega seu papel, amassa, joga fora e fica tentando dar alívio ao cliente. Só que olha o que acontece, olha que interessante. Quando você entra nessa ansiedade de tentar dar alívio ao cliente, é muito mais pela sua identidade do que pelo paciente. É muito mais pelas suas cobranças internas do que pelo paciente. Porque você, como osteopata, sabe, você, como fisioterapeuta, como terapeuta, como qualquer outra, sabe que o seu plano era aquele. Que aquele sim, plano tinha um início, meio e fim. Então, quando ele disse não está dando certo, agora nesse momento, ou seja, o paciente está ansioso para ter o resultado e não está tendo naquele momento, mesmo que ele viesse a ter depois, você sai. E aí as suas cobranças internas geram essa dificuldade em relação à sua identidade, em relação de, tipo, você começa a se questionar um monte de coisa, né? Como é que eu vou ficar? Como é que vai ficar minha reputação? Lógico que isso de forma muito sutil, né? No seu inconsciente ali começa a rodar e você se sim. perde completamente, né? Se perde todo. E aí, então, principalmente quando a gente trabalha com a reintegração, a gente trabalha isso no curso, né? Eu não sei se você já chegou nessa parte. A gente fez um pouco, trabalhou um pouco disso no primeiro curso, mas tem agora um módulo todo sobre isso, né? Dentro da reintegração. Todo sobre o terapeuta, sobre essas questões que o terapeuta precisa olhar, né, para dentro dele, para ir tratar o cliente dele. Não que ele diga assim, eu tenho que estar zero, eu não posso ter nada para tratar meu cliente. Não, não é isso. Você pode ter tudo. É o seu processo, não é o do cliente. Sim. Você pode ter uma dermatite no seu corpo inteiro e você vai tratar a dermatite do seu cliente. A sua dermatite é uma coisa, a dele é outra. Seu processo é um, o dele é outro. Sabendo disso, eu não me misturo dentro da sessão, Não. entende? A gente começa a conseguir criar bordas e limites que a gente nem abandona o nosso cliente e nem se abandona para estar com o cliente. Acho Sim, que isso é importante dentro do processo, né? E principalmente para quem está fazendo isso todos os dias dentro do consultório. Porque se você não tiver esse suporte, esse auto-suporte, chega uma hora que você diz, cara, eu não aguento mais não. É pesado, sim. né?
A prática terapêutica é pesada e não precisa ser. Ela pode ser muito mais leve do que isso. E aí, Nath foi da primeira turma, né? Da primeira turma de reintegração. Na verdade, vocês tomaram um susto retado ali quando a Covid chegou e tal, né? Não foi nessa época? Covid Ou chegou, a o Covid. planejamento do curso mudou. E aí a gente teve todas as aulas de germânica, primeiro gravadas, depois a gente teve online ao vivo, tudo esperando as coisas melhorarem, né? E Isso. depois a gente teve 2 encontros presenciais da reintegração. Porém, eu lembro que na turma de vocês, o curso de reintegração foi um bônus. E aí, Foi. então, ninguém estava sabendo, esperando, não sabia o que encontrar, né? O que esperar, assim, do que ia acontecer. Foi surpresa. O que que vai acontecer nesse curso? E aí eu queria saber como é que foi essa impressão sua quando você chegou lá, que a gente começou a falar, né? Quais foram as suas primeiras impressões nesse dia aí, né? Gente, olha, nesse segundo curso de germânica foi o que eu falei para vocês, que pega o cérebrozinho da gente e dá uma chacoalhada, assim, que as informações do primeiro para o segundo duplicam. Então a gente fica tentando gerenciar as informações. Só que aí, quando o Dazé começou a falar da reintegração, é como se fosse uma luzinha no fim do túnel, assim, ó. Gente, a técnica que a gente tanto esperava chegou. Só que aí ele fez assim, olhe, a gente vai entender, vai aprender a ouvir os sinais que o corpo de cada paciente nos mostra. Aí eu fiquei, porque eu era da PNL, da hipnose, eu disse, não, mas até agora não era assim, né, gente? A gente que mostrava os sinais para o paciente. Será que o paciente vai mostrar isso para a gente de verdade? Aí, como eu sou uma pessoa que eu gosto de ser cobaia de tudo, quando a gente começou a falar, quando o Dazé começou a falar, e eu vi que em hora nenhuma a técnica era, em momento nenhum, impositiva, não tinham frases impositivas, hora nenhuma. A gente o tempo todo convida ao paciente se ele permite ou não. E a gente respeita se aquele é o momento ou não. Aí eu disse, gente, a gente está convidando a pessoa para, se ele quiser, ele nos mostrar, se ele não quiser, ele não vai nos mostrar. Mas ele sempre mostra, gente. Doce ilusão que ele não mostra, ele mostra sempre. E aí, quando eu passei pela experiência, é algo que a gente não sabe explicar. Porque é o que Dazé fala. Às vezes a gente vai na mentalidade, tipo, Dazé, meu sintoma é na cervical. Porque tem a mentalidade do que é consciente pra gente, do que a gente palpa, do que a Uhum. gente sente, né? Mas quando a gente faz a sessão de reintegração, não é onde está o sintoma, é onde é a origem de tudo. Então, o corpo vai guiar a gente para onde ele precisa ser ouvido. E aí que surge aquela pergunta, né? Meu Deus, ainda existe isso aí dentro que eu não sabia que existia? E foi essas palavras que eu falei para Dazé. Professor, ainda existe isso aí? Eu não sabia que eu sentia nada nessa região. Porque pode ser que conhecida com lugares próximos, mas às vezes os sinais que vão aparecer são em locais nada a ver com o que a gente está pensando e que em todo momento o corpo não se sente julgado. Se ele está certo, se ele está errado, se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Não. E quando ele se sente acolhido pelo próprio paciente, ele entende que ele pode continuar a vida, ele pode seguir o processo de forma tranquila. E não ficar ali tentando chamar atenção o tempo todo, tipo, me enxerga, me vê. Porque o guia leva o paciente a entender aquele local que precisa de ajuda. Isso que ela está falando é o que a gente chama de percepção biológica, né? Que é a percepção corporal de milhões, bilhões de bytes de informação que se reúnem em um lugar específico do nosso corpo sobre um determinado conflito biológico que a gente sofreu. Ou seja, naquela sensação que a gente começa a guiar o cliente para ir para aquela sensação, que é o que ela está falando, ali tem bilhões de bytes.
tem um milhão de informação ali sobre tudo a respeito disso, sobre tudo a respeito do que está relacionado com o sintoma que a gente entrou durante a sessão. Então, é lá que a gente vai. E aí, às vezes, o cliente fala assim, doutor, né, o Darzé, eu não quero entrar não, tá, isso tá muito, é muito forte, né, eu tô achando que eu vou ter a emoção vai ser muito forte, eu não vou aguentar. Aí a gente fala assim, ok, tudo bem. E que tal a gente ficar aqui, né, fazendo companhia para isso, que não quer que você entre, né, que acha que vai ser tudo muito forte, só como se a gente estivesse olhando para isso, como se estivesse olhando para um quadro e observando o que isso, como é, como é isso. De repente começa a ele, tá, isso eu posso fazer. E aí fica lá, daqui a pouco ele mesmo vai lá e entra sozinho, né? Não, tá acontecendo isso, tá acontecendo. Aí já dá E aí história. já foi, já entrou. E tudo é muito leve, né? Porque aí não tem essa questão, né? O doutor Youssef, que é um piadista aqui, ele disse aqui que meu nome é Hugo, não entendi nada. Se é verdade que meu nome é Hugo, não sei. Até onde eu sei, não. Então, Nath, que dificuldades, né? A gente falou de tudo que foi bom, de tudo que foi positivo, mas quais foram as dificuldades que você enfrentou, né? Desde o do aprendizado, eu acho importante a gente falar sobre isso também. O que foi difícil dentro da reintegração para você? Eu Pode acho, falar, não fique com vergonha, não. viu? A primeira dificuldade foi a questão da quantidade de informações. Quando a gente recebe todas aquelas informações e a gente descobre que o nosso corpo, a nossa mente é a regente de tudo, a gente fica tentando entender detalhes sobre cada pedacinho daquilo que a gente estuda. E aí é aquilo que vem, né? O auto-julgamento, a autocobrança, a identidade que Dazé falou, tipo, será que eu vou conseguir aprender isso? Será que eu vou chegar no momento e vou conseguir me virar? Se o paciente, se eu chegar lá com o paciente, chegar um momento que eu não souber para onde ir, o que é que eu vou fazer? No início eu tinha muito essa sensação. E o medo, eu sou uma pessoa muito sensível, então eu ficava com medo de me envolver com a história do paciente. Então, o que foi muito difícil para mim foi criar essa borda no início. Mas aí, quando eu fiz um módulo na osteopatia, que foi de somato emocional, e tem a questão do aterramento, e da Zé no curso de somato emocional, faz esse momento da gente entrar no neutro, da gente entender o que é nosso e o que não é nosso. Então, eu fui trabalhando em mim para não entrar no outro. Foi uma dificuldade muito grande do início. E a outra dificuldade foi como mostrar isso para o paciente. Porque, assim, primeiro, a gente tem uma sociedade, hoje bem menos, mas a gente tem uma sociedade onde respeito todos eles, mas a área médica tem uma potência muito grande, né? E quando a gente Uhum. cita a área de saúde, logo vem uma interação medicamentosa, então o medicamento ainda tem um peso muito grande no mercado. Tem um sintoma, tem uma medicação, Aham. certo? Então, assim, quando eu começava a mostrar essa possibilidade de tratamento, da Zé falou no início assim: olha, gente, eu tô parecendo um lunático falando aqui. Eu via justamente essa impressão no olhar do paciente. Tipo assim, essa menina tá viajando. Eu não sei para onde que ela tá indo falando essas coisas, não. Mas no início, o que foi que eu fiz? Eu peguei os meus pacientes e comecei a praticar. No início, eu não cobrava pelo tratamento. Eu disse: olha, vamos experimentar essa nova ferramenta. Se você gostar, a gente dá continuidade. E assim, quando eles passaram a ver que era um tratamento que tinha fundamento, que eu mostrava que não era um achismo, a gente não tirou do nada, né? Que tem comprovação, que tem estudos da biologia do nosso corpo. Aí eles foram começando a levar fé na gente, né? Quando eles foram percebendo que os sintomas eles diminuíam muito sem precisar da medicação. Então, assim, a minha dificuldade foi como mostrar ao paciente que aquela técnica
realmente funcionava, porque era algo novo, foi algo surpresa que de um curso de medicina germânica surgiu a reintegração na nossa vida. Então a gente tinha que ter respaldo para mostrar que aquilo realmente funcionava, porque a gente Uhum. passou por atendimento. E a questão de se sentir capaz o bastante para entender o comportamento do corpo. Conseguindo essas duas coisas, gente, é só alegria. Ok. As dificuldades sempre existem, né? Cada aluno tem a sua dificuldade, né? Então eu gosto de saber para a gente poder tentar corrigir, né? Tentar ver o que é que a gente pode fazer para melhorar nesse aspecto aí. E eu queria que você contasse uma grande vitória sua, assim, com a reintegração, algum caso, alguma coisa assim que você tratou, algum cliente ou caso pessoal, sei lá, o que você quiser, mas com essa ferramenta e que deu muito certo para você. Caso pessoal, tem vários, né, prof? Que o senhor me salva, mas tá tudo. Eu vou contar um de um paciente, depois eu conto o caso pessoal, certo, gente? Com o paciente, inclusive, eu estou em atendimento com ela agora, certo? No início, ela me procurou para fazer o tratamento com hipnose. Então, ela veio para mim assim: Nath, tem algumas coisas que eu preciso trabalhar, algumas crenças. Eu tenho uma enxaqueca muito grande, não consigo resolver e eu não consigo ser feliz como eu era antes. Me sinto sempre muito cobrada. Ela é uma pessoa da área de saúde, então a responsabilidade consigo mesma é muito grande, certo? Cobrança em relação à família, cobrança em relação ao trabalho. Então, ela veio me procurar para entender por que da mudança dos comportamentos dela, que ela antes era uma pessoa alegre, hoje ela é uma pessoa mais firme. Por que que essa enxaqueca nunca passa? Ela toma medicações fortíssimas, prescritas, né, por tratamento médico, e a enxaqueca vai e volta. Eu já tinha comentado com ela a questão da enxaqueca pela medicina germânica. E aí, quando ela falou comigo, pela conversa, eu disse assim: não é a hipnose que vai ajudar, né? E aí eu expliquei a ela sobre a reintegração. E essa pessoa é uma enfermeira, né? E é da área de saúde, conhece muito, então olha a responsabilidade. E aí ela falou: não, Nath, eu topo fazer. E eu acho que vai dar certo. Eu digo: olha, É, hum, otimista. já é um ponto. E aí, gente, acreditem que todo o processo que foi feito levou os sintomas, levou as respostas biológicas para locais completamente diferentes da cabeça, que era a queixa principal dela. As sensações, os sentimentos foram aparecendo assim. Apareciam as sensações, né? Como se fosse. A primeira sensação, eu lembro que foi um bolo na garganta. Existe um bolo na minha garganta que caminha da garganta para o estômago, da garganta para o estômago. E aí eu convidei a ela para acessar, perguntei se ela estava preparada para ficar ali pertinho, para tentar ouvir, ver se tinha alguma sensação, algum sentimento que acompanhava. Veio o sentimento, certo? Ela descreveu que veio o sentimento de angústia, de raiva, de tristeza. Veio situações acompanhando. E assim, bastou ela dar conhecimento, tomar conhecimento, se colocar do lado, dar valor àquilo que estava aparecendo, né? Que os sintomas foram diminuindo, diminuindo. E depois, quando ela, né, começou a conversar novamente, ela disse: Nath, eu não tinha noção de que fosse aparecer aí. Eu não tinha noção de que as coisas que eu falei para você ainda existissem aí dentro de mim. E eu tô com a sensação como se tirasse 100 quilos da minha responsabilidade. Aí eu fiz, meu Deus do céu, que coisa boa. E aí ela fez uma sessão, hoje ela fez outra sessão, certo? E como o Dazé falou, o corpo ele sinaliza ou da mesma maneira ou em locais diferentes. Ela relatou que apesar da enxaqueca ter aparecido, apareceu com menos dor, certo? E em menos frequência, que antes aparecia todos os dias, ela sentia dor.
Hoje os sintomas já apareceram em locais completamente diferentes e com queixas completamente diferentes em relação a sentimentos e a situações mesmo. Questão de Uhum. insegurança, de não se sentir capaz, de não se sentir competente para executar algo, nem familiar, nem no trabalho. E depois da reintegração, ela fez assim: eu tô me sentindo segura. Agora eu tô me sentindo segura, porque eu consegui enxergar dentro de mim o que vivia escondido e eu nunca soube enxergar. Ai, meu Deus, que coisa emocionante, gente, de ouvir. Que a gente E- chama que a gente fala que está exilado dentro dela, né? Tá ali. Isso, isso. Então, às vezes, gente, o corpo só tá querendo te mostrar o que ele precisa falar, o que ele precisa ser ouvido mesmo. E a gente não dá ouvido. Quando é que a gente para se ouvir? Quase nunca na vida, né? E como experiência própria, a semana passada eu fui atendida, né, por Dazé, e eu fui para ele com uma queixa, né, com um sintoma que eu estava sentindo, que Dazé já conhece todo o meu histórico. No momento da reintegração, os sintomas, os sinais foram em locais completamente diferentes, certo? Foi dado as orientações para que eu entendesse, para que eu ouvisse, para que eu respeitasse, e os sintomas que eu estava apresentando diminuíram, certo? Em momentos que eu sei que é quando eu acesso, né, algumas coisas, ele tenta aparecer, mas numa proporção muito menor, também porque foi um atendimento, né? A pessoa É, vai arrumar hora na agenda dessa pessoa cotadíssima para fazer o segundo atendimento. Mas assim, gente, eu sempre falo, não é porque a gente faz um curso, não é porque a gente pega uma técnica para si, que a gente vai falar que é tudo lindo, que as inverdades, não. Mas assim, a reintegração e a medicina germânica transformaram o meu atendimento, não só para o próximo, como uma forma de enxergar a mim mesmo, sabe? Eu sempre acho assim que para a gente cuidar do outro, a gente precisa se enxergar também. Não é que tenha que estar 100%, né? Como o Dazé uhum. falou. Mas é a gente também se entender para entender o outro, para respeitar o outro e para tentar mostrar o melhor caminho para ele fazer a resolução dele. Passar pelos caminhos é primordial, né? Isso. Se a gente faz um curso, se a gente é terapeuta, a gente faz tudo, a gente quer tratar todo mundo, mas a gente não dá nem uma olhadinha lá para dentro, né? Dificilmente você vai entender o que está acontecendo lá naquela sessão, inclusive, né? Eu faço um curso, sei lá, de hipnose, como você já fez curso. Eu comecei pela hipnose também, viu, Nath? Hipnose, medicina germânica, depois de hipnose. E aí, se você não passa pela experiência, você está guiando o teu paciente ali, né, na técnica, mas você nem sabe o que está acontecendo, porque você não experimenta, você não experienciou aquilo, né? Sim, E aí, a primeira coisa que a gente faz, principalmente com a medicina germânica, é o autotratamento, né? A gente vê o que é que está difícil na gente, que sintomas a gente tem, para a gente conseguir resolver. Eu hoje, graças a Deus, né? Graças a todo esse conhecimento da germânica, principalmente, eu tive uma história era dor lombar, era faringite, era tanta coisa que eu tinha, que hoje eu não tenho mais, né? Hoje eu realmente não tenho. Eu fiquei talvez anos sem correr. Eu adoro correr, né? E eu fiquei anos sem correr porque eu tinha dor lombar, né? E aí depois que eu fui conhecendo tudo isso, eu lembro que logo no iniciozinho que eu comecei a estudar, eu tive uma das últimas crises. Uma das últimas porque eu já tive outras, porque a gente não fica livre de ter sintomas, a gente vai ter os sintomas, só que a gente começa a resolver as coisas mais rápido, né? sim. Então essa última crise foi bem no iniciozinho, eu lembro que foi a punk, assim, que eu fiquei quase sem andar de dor E, lombar. E depois nunca foi verdade. Eu lembro que eu tinha ido em algum lugar, perto daqui de casa, inclusive, e aí eu estacionei o carro. Quando eu saí do carro,
eu já saí sem conseguir. Levantei, dei uns passinhos e sentei de novo porque não dava. Então, olha que diferença. Hoje eu corro 5 km, 8 km. Eu não corro mais porque o coração sai pela boca, né? Mas não é mais a lombar que me impede de fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que dar esse espaço, a gente tem que se entender, a gente tem que passar e experienciar os processos. Não para ser perfeito para atender o outro, mas para conhecer um Sim, pouquinho daquilo que você vai levar para o outro, né? Para conhecer que dificuldades existem dentro do processo que você pode resolver porque você já passou por essa dificuldade de processo e não pelo sintoma e tal. Então é sim, isso mesmo. Tem que passar, tem que fazer para que a gente tenha maestria naquilo que a gente faz, né? Então, eu te agradeço demais aí pela sua disponibilidade, né? Atender de novo a gente vai, né? A gente vai fazer na aula de novo lá, se você quiser. Eu tô falando que a gente fez o atendimento na aula, né? Que a gente faz sim. toda segunda-feira, quando não tem feriado, a gente faz nossos atendimentos, nossas aulas lá. Então pode ser lá na aula mesmo, a gente faz. É um grande aprendizado para todo mundo, né? Ver os atendimentos. Então, só te agradecer por ser tão disponível, né? Para estar aqui, ser tão disponível. Toda vez que eu vou pensar, vou chamar a Nath, ela já disse, eu tô aqui, pode vir. Eu vou. Vai ter um dia que Ela dá já zero, se vai coloca, dar tudo certo. ela já se coloca à disposição, nada. E é sempre assim, essa pessoa super alto astral, como ela diz, super sensível, né? Com essa vozinha calmante, Calma, calmante. A pessoa chegar nervosa, você começa a falar, fica todo mundo é, tranquilo, gente, né, Nath? No é consultório. um zen que vai dar tudo certo. Então, só agradecer e agradecer a todo mundo também que está aí, né, que assistiu. E te dar o espaço aí também para você agradecer aí o pessoal, se você quiser. Prof, a honra é toda minha, você sabe disso. Eu sinto muito orgulho em poder dizer que eu sou pupila do Prof. Maurício da Zé, certo? É uma honra muito grande ter sido aluna, hoje ser colega, ter uma responsabilidade muito grande que é levar a medicina germânica para frente junto com ele. Tá aqui conversando com você, aprendendo sempre mais, vendo as experiências de cada um que está na live. Não apareceu para mim mais ninguém entrando, mas quem entrou e eu não agradeci no início. Muito obrigado pela presença de cada um. Obrigada por estarem disponíveis a conhecer essa nova ferramenta. Eu sei que nos cursos que virão, nas turmas que virão, vai ter muita gente aqui que quer passar por essa experiência, quer aprender e levar o bem para cada paciente. Então a honra é toda minha. Pode ter certeza que outras surgirão e eu vou estar lá. Vamos, prof, eu vou fazer também. Certo? Então, muito Obrigado. verdade a cada um que esteve aqui presente. Obrigada, professor, pela confiança e pelo convite. E quem tiver oportunidade e interesse, façam sim os cursos, certo? Hoje já está integrado os três. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tá tudo junto Então, agora. vocês já saem completinhos e transformem a sua forma de vida, de se enxergar, de atender o outro. Então, vale muito a pena. Aham. Então, só agradecer, gratidão a todos vocês. E quem quiser, tem um workshop aí online, quem é terapeuta aí, quem quiser aprender um pouquinho, né? Não precisa exatamente fazer o curso, não. Se quiser, lógico, o curso está disponível, está inclusive com inscrição aberta. Mas tem um workshop online aí, gratuito, para quem quiser assistir. Tá na minha bio, tem o link lá, é só se inscrever e assistir. E tá bacana também o workshop, valeu? Então, Vai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. E aí, uma boa noite aí para todo mundo. travou? Acho que deu uma travadinha. Travou e voltou. Travou e voltou. Tchau, Nath. Boa noite, gente.